Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui. Sejam bem-vindos ao nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós acabamos de traduzir o culto de hoje. Hoje é dia 14 de maio de 2023. Feliz Dia das Mães a todas as mamães que vão nos ouvir. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Haja favor sobre ti. Nós cantamos hoje muito no culto sobre o favor de Deus. O favor de Deus que está conosco quando nós estamos dentro do nosso espaço de liberdade onde Deus estabeleceu para nós. O Chuck falou assim, Deus nos deu muita liberdade dentro dos confins, dos limites que Ele estabeleceu para nós. O que são esses limites que Deus estabeleceu para nós? São os muros de proteção. Deus, Ele nos mostra o que nos mantém dentro desses muros de proteção é a nossa obediência, né, às suas leis. Então a gente não quer sair tocar no que não devemos tocar, comer o que não devemos comer, ou esse não foi o exemplo que ele deu, mas nós sabemos aonde nós vamos abrir brechas ou sair fora dos limites de proteção que Deus nos deu. Mas dentro desses limites de proteção nós temos grande liberdade e grande favor, nós temos muito mais acesso do que o que nós teríamos fora, tipo, veja o exemplo do jardim, né? Adão e Eva tinham acesso a tudo, só tinha uma coisa que estava fora dos limites da proteção de Deus para eles, que geraria consequências, e era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles saíram fora dos limites da proteção de Deus, ali eles perderam o favor de Deus. Mesmo assim, quando nós saímos desses limites de proteção de Deus, nós encontramos lá fora a graça de Deus que nos traz de volta pelo arrependimento, pela confissão dos nossos pecados, a entrarmos dentro desse limite novamente, esse muro de proteção. Então, aqui dentro, no lugar onde Deus tem para nós, nos limites de proteção, nós temos grande liberdade e o seu favor repousa sobre nós. Quando a gente escorrega e sai, a graça de Deus nos traz de volta para esse lugar de liberdade, dentro dos limites, onde o seu favor volta a repousar sobre nós. Essa é a dimensão do seu favor. Procure esses limites, busque encontrar onde estão esses limites que Deus estabeleceu para nós. São os limites da sanidade mental, da sanidade emocional. É o lugar que Deus tem para nós, de proteção para nós. Eu gosto de ministrar quando a gente está falando com neófitos ou com pessoas que querem saber, mas o que é o pecado, né? O pecado é quando o pai fala para você, não põe o dedo na tomada que você vai levar um choque. Esse ato de desobedecer uma ordem do Senhor, uma orientação do seu pai, da sua mãe, de colocar o dedo na tomada, essa violação desse mandamento a transgressão da lei. O pecado é o que acontece quando você enfia o dedo lá e você leva o choque. Você erra a marca, você ouviu, mas não obedeceu. Você fez o que não deveria ter feito, logo aquilo te machucou. Então, quando Deus fala para nós não falarmos algo, quando Ele estabelece limites, quando Ele fala para nós não fazermos algo, Ele está nos protegendo. Ele sabe que se eu tocar naquilo, se eu realizar aquele ato, se eu for infiel no meu casamento, se eu for adúltero, se eu for promíscuo, se eu for imoral, se eu praticar a imoralidade sexual em qualquer nível que esteja fora desses limites, eu vou colocar o dedo numa tomada. E dependendo da tomada, o seu choque vai ser de 110, 120, 140, 240, 300, 500, 1000, até alguns choques nos matam de fato. Então, quando Deus nos protege, é porque Ele nos ama. Então, pare de colocar o dedo na tomada, pare de sair fora dos caminhos do Senhor, fique dentro dos limites que Ele estabeleceu. Ali há cura, ali há libertação, ali há bondade, fidelidade, amor, paz, alegria. E é suficiente. Dentro desses limites, nós temos o que nós precisamos para sobreviver. Nós não precisamos sair fora para termos alegria, para termos satisfação. Enfim, o título do nosso culto de hoje foi As Incríveis Boas Novas que Deus quer que o mundo conheça por meio de nós. Então, nós cantamos a respeito dessa liberdade, desse favor, dessa graça que nós vamos destilar e transbordar para o mundo. Nós cantamos muito a respeito de nos vestirmos do favor e acessar o DNA celestial que Deus tem para nós. E houve uma palavra profética no meio da adoração que falava sobre úteros serem abertos.
Creio que porque esse é dia das mães, né, Deus trouxe uma palavra para aqueles que querem ser mães e não puderam ainda ser mães e pais. Que Deus estava abrindo úteros, estava abrindo essa via de oportunidade para eles no sobrenatural de Deus. Ainda que os médicos tenham dito isso no físico, ainda que os médicos tenham dito que eles não teriam filhos, Deus estava dizendo: vocês vão ter filhos sim, em nome de Jesus, eu vou fazer acontecer. E havia outros que, nas dimensões do espírito, precisavam gerar algo, não estavam conseguindo gerar. Deus também está abrindo seus úteros espirituais para que haja essa gestação do que Deus quer trazer à luz no tempo oportuno, em nome de Jesus. Deus diz que nós muitas vezes estamos confortáveis na nossa pele. Não entendi totalmente tudo que foi dito nessa palavra, mas havia um conforto nosso na nossa pele, na pele que Deus havia nos dado. E que nós tínhamos medo de isso gerar uma atração errada das pessoas, porque era uma pele linda, entre aspas, espiritual, e que muitos invejavam essa pele, e que nós precisamos resistir esse tipo de percepção. Sim, nós precisamos ser humildes em relação ao que o Senhor nos deu, mas muitos serão atraídos a nós, e a gente vai perceber como inveja, mas na verdade Deus está atraindo eles ao o que eles querem de nós. Não é o que nós somos, é o que nós temos, é o que nós somos nele. Então eles estão sendo atraídos, na verdade, pela pele que é Jesus em nós. E isso é desejável. Não é desejável que alguém queira vir e tirar algo de você, mas é desejável alguém ser atraído por Deus que está em você. Então, mude a sua maneira de pensar. Deus quer que a gente esteja confortável na pele que Ele nos deu, que é Ele mesmo, e isso de fato vai atrair muitas vidas, e nós precisamos aprender a lidar com essa atração para que nós possamos revertê-las para a pessoa de Jesus, mostrar para elas que o que as está atraindo não é meramente eu, não é eu, não sou eu, é eu nele. Eles estão sendo atraídos a eu na pessoa de Jesus. Imagina que você é a canetinha e você está dentro de Cristo, que é o caderno. As pessoas estão sendo atraídas ao caderno, não a você, não a nós. Então vamos reaprumar e realinhar como nós recebemos essas vidas para levarmos essas vidas, guiarmos essas vidas para aquele que de fato está atraindo, que é Jesus. Houve alguma coisa a respeito de Deus derramar? Eles falaram muito rápido, foi uma lista grande que alguém trouxe no meio de profecia, que era louvor, graça, favor, esperança, bondade, benignidade, amor, paz. Eu acho que eu consegui pegar todos, mas se eu esqueci alguns, é algo assim maravilhoso que Deus está derramando sobre nós. E Deus está, Deus está levantando pessoas que têm favor de Deus, pessoas como Moisés, Esther, José, Lídia e Paulo. Anota aí, Moisés, Esther, José, Lídia e Paulo. Então Deus está levantando pessoas com esse nível de favor em suas vidas para esse tempo. Pessoas em quem Ele vai derramar louvor, graça, favor, esperança, bondade, benignidade, amor e paz. Há graça para vencer. Diga sobre a sua vida, declare: há graça para que eu possa vencer. Eu recebo dessa graça. E eu libero essa graça. Eu libero essa graça. Faça esse movimento. Eu libero essa graça. Eu libero essa graça sobre a minha família. Eu libero essa graça sobre o meu ministério. Eu libero essa graça sobre os meus colegas de trabalho. Eu libero essa graça sobre os meus colegas na escola. Eu libero essa graça sobre o meu país, sobre a minha nação, a minha cidade, em nome de Jesus. Amém? Há graça para nós vencermos. E teve uma palavra que foi para o Chuck, mas eu acho que ela vai abençoar nossas vidas também. Foram várias, teve várias confirmações dessa palavra. Depois o Chuck disse que eles foram tirar umas férias ministeriais em família, eles foram para uma ilha do Caribe, onde os escravos da África era tipo o ponto de transferência. Eles chegavam nessa ilha, ali eles eram processados,
E de lá eles vinham para os estados, eles iam para, ao contrário, né? Para nós aqui, Brasil para o sul, para eles lá para o norte. De lá eles iam para a América do Norte para serem vendidos. E que o Senhor, enquanto ele estava nessa ilha com a família, ele sentiu que ele precisava pintar, ele viu muitas dimensões do que Deus fez naquela ilha, e que nós, quando olhamos, nós vemos aquela ilha como um lugar horrível, um lugar de grande opressão, um lugar tenebroso, porque deve ter uma carga espiritual terrível ali. E o Chuck trouxe uma palavra totalmente ao contrário disso. E Deus tem trabalhado essa mudança de mentalidade em nós há 3 anos já, né? E continuamos nessa jornada de mudança de mentalidade. Se isso é a primeira coisa que você viu, então agora fala, Deus, muda a minha mentalidade, que eu quero ver o que o Chuck viu, que foi totalmente oposto. O que o Chuck viu? Eles passaram uma jornada horrorosa num navio, num porão de um navio, vários morreram, foram lançados ao mar, vários ficaram doentes e chegaram lá doentes e acabaram morrendo lá mesmo. Mas quando eles chegaram nessa ilha, eles desembarcaram num paraíso, um lugar assim glorioso, espetacular. Deus estava esperando do outro lado dessa jornada de trevas puras, de opressão terrível, ele estava esperando de braços abertos. Há esperança no fim do nosso trauma. Todo trauma tem um fim. E esse fim, ele é diferente se nós pudermos enxergar de outro ângulo, se nós pudermos enxergar o que Deus está vendo da perspectiva de Deus. Todo trauma tem um fim. Diga obrigada, Senhor. Porque eu passei por muitos traumas na minha vida. Pense nos seus traumas. Mas todo trauma tem um fim. Deixa eu só checar se o meu áudio está funcionando. Tá. Todo trauma tem um fim. Veja o que Deus está te mostrando. Em vários momentos dos nossos traumas, pense no trauma A que aconteceu no ano X, no trauma B, no trauma C, no trauma D, na sua linha do tempo. Pense o que você está enxergando. Vou falar de baixo. O que você está enxergando do fim desse trauma que ele gerou na sua vida, as consequências que cada um desses traumas gerou. Agora veja o que Deus está olhando. Pense nessa história do navio dos escravos. O trauma desses passageiros da sua captura, os traumas no meio da viagem, até eles chegarem nesse lugar onde haveria um outro trauma. Mas veja o que Deus mostrou para o Chuck. A perspectiva de Deus deles terem chegado nesse lugar. E tem uma outra perspectiva ainda. Então, peraí, vai lá na sua linha do tempo, veja os teus traumas, as consequências, veja como os seus traumas impactaram a sua mentalidade, a maneira como você enxerga as coisas. Agora, pergunte para o Senhor, o Senhor enxerga algo diferente? Do fim desses traumas, da consequência desses traumas, do momento desses traumas, da jornada desses traumas, me mostra. Eu quero ver. Que lugar glorioso é esse que eu desembarquei desse trauma e eu pensei que continuava tudo trevas, mas o Senhor estava ali para me receber. Até mesmo uma criança que tenha sofrido no ventre da mãe e no processo de nascimento, nós vemos as trevas, nós vemos a recepção de uma consagração, mas a perspectiva de Deus, Jesus estava ali recebendo essa criança. O fim do trauma é outro e há cura no fim do trauma quando nós enxergamos da percepção de Deus. E além disso, o Chuck trouxe uma outra palavra que Deus mostrou para ele, que esses que foram trazidos têm um som dentro deles. Há um som dentro de nós e quando nós olhamos e pensamos que o som é somente trauma, nós não estamos enxergando da perspectiva de Deus. Então, muda, Senhor, a nossa maneira de pensar. Muda, Senhor, a nossa avaliação. Para que nós possamos enxergar que, assim como esses escravos tinham um som de redenção para a nova terra para onde estavam sendo levados, o Senhor também tem um som que
será liberado quando eu puder enxergar Jesus no fim desse trauma me recebendo. Quando eu puder enxergar o que Deus está enxergando, que está dentro de mim, apesar desse trauma, ou muitas vezes sendo forjado no meio do trauma, e que será uma arma de redenção para uma nação, para uma família, para uma empresa, para um ministério, para o avanço que nós temos diante de nós. Uau! Eu fiquei impactada com essa palavra, porque muitas vezes a gente continua enxergando a perspectiva das trevas. É exatamente o que as trevas querem fazer, que nós vejamos só o trauma, que vejamos só a opressão, que vejamos só a enfermidade, que fiquemos presos na lei, como os fariseus, quando Jesus curou no sábado. Nós não queremos enxergar a luz das boas novas, nós ficamos presos só na regra. Nós não precisamos ficar presos no limite da nossa liberdade, nessas fronteiras que Deus nos deu. Nós precisamos viver a glória dessa fronteira e não o trauma e a opressão que a fronteira pode trazer. A nossa perspectiva precisa mudar. A lei, ela não é ruim, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Ficar nos confins da lei de Deus é uma bênção. Mas nós não podemos esquecer que Deus é a lei, Ele é o criador da lei e que muitas vezes nós não compreendemos essa lei e nós acabamos usando essa lei com a ótica do nosso trauma e aprisionamos ao invés de libertar como Jesus fez. Jesus não violou o sábado, mas a nossa pequena e rala interpretação, porque nós não conhecemos o todo nas multidimensões de Deus, acaba nos gerando uma interpretação falha, que acaba aprisionando. Então, as vidas que Deus te envia, elas vêm mesmo, às vezes, penduradas de demônios, às vezes vêm, você também tem os teus para tratar, né? Quem é perfeito? Quem pode atirar a primeira pedra? Nosso trabalho é ouvir o Espírito Santo, receber a vida, ajudar a vida a ser limpa, curada, liberta, virar um conquistador, virar um ganhador de almas. Nós precisamos apresentar não as perrengas, as coisas ruins que a gente enxerga a partir do nosso trauma, mas a bondade de Deus, que foi o que Jesus fez na sua vinda. E essa foi a palavra do Robert. Aí, só para complementar, o resto da visão do Chuck, né? Ele estava lá, ele viu que ele precisava pintar, eu nem sabia que o Chuck pintava, e muitos, a Amber subiu depois e falou assim, então a gente já tentou várias vezes a fazer um quarto de pintura, um ateliê de arte para o Chuck, mas a gente nunca conseguiu. E ela subiu depois que a Leanne trouxe uma palavra falando, Chuck, Deus está te dando uma tela numa mão e um pincel na outra para você pintar algo que você vai pintar, portas se abrirão e você vai pintar uma nova porta, um novo caminho, um novo portal de acesso e nós vamos atravessar e toda essa palavra então foi uma coisa desencadeando da outra, para várias pessoas receberam a mesma palavra naquele dia e naquele momento de viagem e tudo casou, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, né? A gente ama quando isso acontece, quando Deus confirma de maneira, desculpa, tá me incomodando essa onda aqui no meu cabelo. Fala sério, gente, a pessoa não é nada profissional, né? Enfim, é muito legal quando Deus junta, né, eu escutei hoje de manhã, alguém me ligou, me mandou uma mensagem, mas aconteceu na viagem, eles não sabiam, e Deus traz umas confirmações de forma tão espetacular para nós. Isso é Deus em ação, é o Espírito Santo se movendo no seu corpo. Então deixa Deus usar outras vidas para te abençoar. Para de ver demônio em tudo, por favor. Mas que coisa! As pessoas te amam. Nós somos amados. Somos muito amados. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não deixa as picuinhas dos traumas tirarem a alegria de um momento tão gostoso na presença do Senhor. Enfim, pregando para mim mesmo. A palavra do Robert, que o Chuck pediu para ele trazer, foi assim, olha, o que foi que Deus anunciou ao povo no Egito? Quando eles saíram do Egito, no seu momento de travessia, como Deus se apresentou para eles? Quais foram as boas novas que Deus deu a esse povo que vinha caminhando no deserto?
E aí o Robert falou assim, eu pensei, eu não entreguei uma palavra dessa semana passada, retrasada, sei lá, esse mês ainda, e realmente trouxe a palavra da trajetória, né, que ele repetiu hoje resumidamente. Mas aí o Chuck continuou e falou assim, olha, Robert, traz também o que Jesus, como Jesus ensinou os discípulos nos 3 anos que eles andaram com ele, 3 anos e meio. Quais foram as boas novas que ele trouxe? Nós precisamos saber como apresentar as boas novas para o mundo. Como é que a gente faz isso? Como foi isso? Qual é o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus, nosso modelo é Deus. Então, quando eles saíram do Egito, Deus se apresentou a eles como Jeová Rafá, Jeová Roi, Jeová Jiré e Jeová Nissi. O Senhor é aquele que cura, é aquele que cuida de mim, ele é o meu pastor, é aquele que provém, supre todas as minhas necessidades, ele é o meu libertador, ele também é o Deus que me traz a vitória sobre o inimigo, ele me leva em segurança. E Jesus, quando ele ministrou, ele usou o texto de Lucas 4, quando ele estava ali na sinagoga e ele leu, e ele falou assim, ele pegou o texto e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, Lucas 4:18. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano de jubileu, o ano de restauração. E aí ele disse, essa escritura se cumpriu hoje. Eu sou aquele que vem trazer isso para vocês. Ele vem trazer cura, ele vem trazer libertação, ele vem dizer aos pobres que há prosperidade para eles, eles não precisam permanecer pobres para o resto da vida, ele tem recursos, ele tem multiplicação, ele tem da sua bondade, ele tem da sua direção, ele tem da sua libertação, ele tem da cura, cura física, cura espiritual, cura emocional, cura da alma, cura do corpo, ele tem tudo de bom para nos trazer. E então, nesse novo avivamento que o Senhor vai derramar sobre nós não sabemos exatamente como Deus vai nos usar, mas nós sabemos que Ele trará uma unção de sinais, milagres e maravilhas. Então, a gente precisa, talvez, voltar àquele tempo em que a gente aprendia a ouvir palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavra de discernimento de espíritos, onde nós aprendíamos a ter essa ousadia de orar pelos enfermos, de oferecer a nossa oração, pelo menos. E muitas vezes o que a gente quer fazer, eu não sei vocês, eu tenho 51 anos, então quando eu me converti, a mensagem que eu ouvi não foi você está indo para o inferno, você é pecador. E eu precisava ouvir essa mensagem, ela não veio. Mas há muitos pregadores que só pregam isso. Só pregam que você é pecador e você está indo para o inferno. Jesus não começou aí. Ele começou dizendo, você está enfermo, eu tenho a tua cura. Você está opresso por demônios, eu posso te libertar. Você é pobre, eu posso te ajudar a compreender e receber uma unção para gerar recursos. Você está morto, eu posso te ressuscitar. Ele trouxe uma mensagem que era positiva. E depois ele foi ensinando os seus discípulos que os pecados tinham consequência. A lei estava lá. Né? Em Atos a gente vê isso, que o que eles requeriam do povo não era ser circuncidado e entrar no judaísmo, era não tocar nas coisas imundas ou sacrificadas a ídolos, não comer coisas sacrificadas a ídolos, não cometer a imoralidade sexual, eram coisas crassas. Mas depois eles iam para a sinagoga e eles iam aprender a lei. Então, não é que Jesus estava jogando fora a lei, e os discípulos não jogaram fora a lei. É importante a gente saber que é pecador, porque a gente não entra no reino sem se arrepender dos nossos pecados, confessá-los, para que sejamos purificados e justificados, certo? Não tem outro caminho, você tem que confessar que você é pecador. Mas Jesus, ele não chegava já com essa carta, ele chegava com os seus sinais, milagres e maravilhas, a sua bondade, a sua glória, ele chegava com a sua gentileza, ele chegava com o seu carinho, com o seu abraço. Ele chegava com algo que era uma manifestação da sua bondade. E aí o Espírito Santo gera a convicção de pecado naquela vida, e aí você vai ensinar o que é pecado, aí você vai ensinar o que é inferno, que realmente a nossa eternidade nós vamos passar em 2 lugares, só tem 2 lugares de escolha, o céu ou o inferno. Quem sabe nós possamos orar então dessa maneira. Senhor,
alinha o meu evangelismo, em nome de Jesus. Alinha o meu evangelismo com os céus. E que eu possa ouvir o Espírito Santo de como abordar cada vida. Que eu tenha sinais, milagres e maravilhas de cura, de libertação, de provisão para as vidas que o Senhor me enviar. Que eu possa saciar a sede deles por ti. E que eu também possa ensinar o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém? Eu aprendi muito tempo com o Senhor, há muito tempo, que eu não posso atrapalhar a Deus, ou que eu posso atrapalhar, mas eu não quero atrapalhar a Deus. Para cada vida ele sabe exatamente o que é necessário, ele sabe a vida que está com o solo duro, precisa de picareta para quebrar aquela terra, ele sabe da terra que já foi quebrada, mas agora precisa ser trabalhada, precisa ser adubada, ele sabe da terra que está pronta para você abrir o sulco, ele sabe da terra que está pronta para receber a semente, ele sabe da terra que está pronta para receber as águas da chuva, e ele sabe da terra que está brotando e precisa só de cuidados, tirar a pedra que subiu ali, né? Limpar das ervas daninhas. E aí ele tem a terra que está pronta para a colheita. Nem todos estão prontos para a colheita. Então nós precisamos discernir pelo Espírito Santo o que cada terra de cada coração precisa. E para isso a gente precisa estar online com o Espírito Santo, direto e reto. Em nome de Jesus. Amém? Deus é muito bom. Vamos manifestar a sua bondade para um mundo que está sedento, está opresso. Vamos gerar luz para que eles possam correr para essa luz. E aí nós temos para dar a eles a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? As palavras do Shabat foram as mais diversas, mas todas andando nessa mesma direção. Aliás, na direção do vestir-se do favor que nós cantamos na adoração. Deus diz: eu estou enviando um vendaval. Eu estou, o vendaval é meu. Não resista ao vendaval que eu estou enviando sobre a sua vida. Deixe-me fazer o que eu quero fazer contigo. Deixe-me soprar você com o meu vendaval para o seu futuro. Não se assuste com o vendaval que Deus está enviando. Nesse vendaval, ele vai soprar para fora, para longe, o que precisa ser apartado de você. E depois ele vai te soprar para o seu futuro. Receba o vendaval de Deus. Pare de repreender como se fosse do inimigo. Não é do inimigo, o vendaval é de Deus. Receba. Tenha o discernimento dos vendavais. Permita que eu separe o trigo do joio. Ele falou umas 4 vezes, eu vou repetir. Permita que eu separe o joio do trigo. Permita que eu separe o joio do trigo. Permita que eu separe o joio do trigo na tua plantação, na terra do teu coração. Se houver joio e trigo, deixe-me separar. E ontem à noite, quando a gente teve o nosso momento de adoração, no fim do nosso seminário, que normalmente isso acontece depois das 8 horas da noite, com quem sobrou por ali, o Senhor me deu um raio, um relâmpago. Ele me deu um relâmpago, imagina um relâmpago que ele colocou na minha mão. E eu me levantei e esperei para ver o que ele queria que eu fizesse. E aí ele trouxe uns movimentos com aquele relâmpago, que era mais ou menos assim. E aí ele diz: crava ele na terra. Então eu batia com ele assim na terra, no piso. Teve um momento que eu enfiei ele lá dentro, mas ele saiu ainda, ele estava na minha mão. E ele colocou como que batendo assim no teto. E alguém trouxe o discernimento de que... Ai, o que era mesmo, Deus? Deus estava separando. E eu me lembrei dessa palavra quando ele começou a falar de separar o joio do trigo. Era como se ele estivesse separando de nós e dos nossos ambientes por meio daquele relâmpago, aquilo que não precisava estar mais ali, aquilo que não deveria. Lembrei, adoração profana. Ele estava separando o joio do trigo dentro de nós. Ele estava, porque nós estávamos ali adorando e Deus falava: eu estou usando esse relâmpago para separar a adoração e a adoração santa e adoração profana. E então faz parte desse processo de libertação que a gente embarcou aqui desde a Páscoa até Pentecostes, em que Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. Ele está tirando coisas ruins em nós
Nós precisamos tirar o foco dos outros, quando a gente só vê defeito nos outros, e deixar Deus mostrar o espelho dele refletido em nós, para que ele possa fazer essa obra de separar o joio do trigo em cada um de nós e tirar a adoração profana para que permaneça somente a adoração santa. Senhor, sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Separa o que é profano em nós. Gera essa convicção. Mostra-nos onde está para que nós possamos nos arrepender e confessar diante de ti. E, se necessário, diante dos homens, para que sejamos curados. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Um jovem teve uma palavra a respeito de o tirar da pele. A palavra que ele usou, molting, é uma palavra que diz respeito a tirar as penas, para trocar a pena, ou quando um animal ele troca a pele. Mas ele falou assim que não era um trocar de pele sazonal, era um trocar de pele que era necessário porque estava impedindo o crescimento. Era uma coisa diferente de uma coisa sazonal. Ele falou que nós precisávamos tirar aquela pele porque a gente ia crescer muito além dela. E que esse processo de troca de armadura, de troca de roupa, de vestes, de pele, ele nos deixa muito vulnerável. Então, muita gente tem muito medo de passar por esse processo e acaba adiando, e está lá sendo sufocado pela roupa que está apertada demais, pela pele que está, né, sufocando a vida da pessoa. Mas nós temos medo porque esse processo nos deixa vulneráveis. E ele se lembrou do momento em que eles atravessaram o Jordão, não sei se em Josué 5, eles atravessaram o Jordão e do lado de lá do Jordão Deus acampou todo mundo e falou, agora todo mundo vai passar pela circuncisão. Isso deixou todo mundo vulnerável, porque eles não têm como guerrear com aquele processo de cura, de restauração pós-circuncisão. Mas ele era necessário. O que Deus está nos falando? Nós estamos passando por um portal agora, um portal de transição. É uma transição de eras, vai durar esse ano todo. Ao meu ver, a gente vai ainda até a Páscoa do ano que vem nesse portal de transição de eras. É como se nós estivéssemos atravessando um grande estreito e Deus está nos dando a oportunidade nesse tempo de cura, de libertação, de mudança de mentalidade, porque o que ele vai fazer do outro lado é muito diferente, requer que nós sejamos novos. É novo odre, é novo vinho, é novo azeite, e a gente está passando pela eira, a gente está passando pelo lagar, a gente está passando constantemente por essa prensa de azeitonas. Deus está nos forjando de uma maneira totalmente nova, é incomparável, ela é como algo que nós nunca vimos antes, porque nós estamos numa transição de eras. Era, gente, é o fim de uma era e o início de outra era, Jesus está voltando, tá? Só avisando. Jesus está voltando, uma coisa, é um estrondo, a glória está descendo, o reino está descendo, a terra vai começar a convalescer não é a palavra certa, ela vai começar a ser abalada, ela vai entrar em dores de parto pela proximidade da glória de Deus. Tudo está sendo abalado, os céus estão sendo abalados, a terra vai ser abalada. E nós vamos ver coisas e viver coisas e vivenciar coisas que nós nunca vimos e ninguém na história da humanidade viu. Então a gente precisa realmente olhar no espelho e falar, Deus, muda tudo o que precisa mudar. Nós precisamos deixar de ser teimosos. Alguém falou algo sobre teimosia e eu não consegui anotar. Nós estamos muito teimosos na nossa transição. A gente só quer ver o que o outro quer transicionar e não está enxergando o que nós precisamos transicionar. E Deus quer nos usar, Ele não quer ninguém ficando para trás. Quem fica para trás é presa fácil para o inimigo. E aí todo mundo que quer socorrer quem fica para trás acaba se lascando junto. Pare de ficar para trás, deixe de ser teimoso, deixa Deus tratar, curar, libertar, mudar a sua maneira de pensar. É um novo tempo, é um novo modus operandi. Vamos ficar vulneráveis durante um tempo? Sim. Será que nós confiamos e cremos em Deus que Ele pode nos cuidar, Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger nesse momento de vulnerabilidade que Ele está causando com esses vendavais que Ele está enviando? Lógico que sim. E nós cantamos isso também, que eu não anotei aqui, mas estou me lembrando que a gente cantou isso, de nós confiarmos nele, de nós crermos
no posicionamento que Ele tem para nós dia a dia, a cada momento. E aí teve uma outra palavra, foi a última que eu anotei, que foi muito interessante, foi o Tobias. O Tobias Lyons, ele é o filho da Lisa, é o do cabelão, que toca alguma coisa. Ele foi dormir e ele tem 3 meninos. Então, não é incomum ele encontrar algo na cama dele que não deveria estar ali. Então, ele foi dormir. Quando ele entrou na cama, ele sentiu um negócio duro no pé da cama e ele ficou tentando tatear com o pé, tentando entender o que que era aquilo. Não achou, não entendeu, foi lá, buscou, achando que fosse um brinquedo qualquer, uma arma de brinquedo. E era um vaso de pedra. Aí ele falou, raios, o que esse vaso de pedra está fazendo aqui? Meus filhos não costumam ficar passeando com um vaso de pedra na mão, né? Aí ele pôs no chão do lado da cama e voltou para, né, seu processo de vou dormir agora. E às 2h45 da madrugada ele acorda, ele pôs a mão embaixo do travesseiro e ele sentiu que tinha um monte de coisa ali. E ele acordou e falou, raios, o que é isso? Ele levantou o travesseiro, estava cheio de moeda debaixo do travesseiro dele. E não era qualquer moeda, eram moedas de prata, tinha tudo quanto é tipo de moeda. Ele falou, meus filhos não costumam, aqui nessa casa não costuma ter moeda de prata dando sopa. O que raio está acontecendo? Ele foi conversar com o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Deus colocou um vaso na cama dele e um monte de moeda debaixo do travesseiro dele. Vê bem. E Deus começou a falar. Agora eu vou ter que, vocês vão ter que me acompanhar porque eles usam um trocadilho que eles fazem com palavras em inglês. Quando você fala change em inglês, a palavra change, C-H-A-N-G-E, change, ela pode ser o verbo to change, mudar. Ela pode ser a change, o substantivo, uma mudança. Ou pode ser também trocado. Trocado de eu tenho um trocado no bolso, eu tenho um trocado na carteira. Change, também um substantivo. E ele vai falar essa palavra trocado como um trocadilho e ele só vai usar change, change, change. A gente se vira nos 30 para entender qual dos 3 ele está falando. Se é mudança, se é mudar ou se é um trocado. Mas é tudo junto. Então, segura aí esse conceito. Primeira coisa importante é o troco ou o trocado, o dinheiro, a mudança está fora do pote. Ele encontrou o pote num lugar, no pé da cama, e ele encontrou o troco debaixo do travesseiro. O trocado, a mudança. Você tem caminhado no troco, no trocado, na mudança. Mas o troco está fora do vaso. Deus vai mudar o pote. Não retenha o seu trocado, não retenha a sua mudança, pois o romper que temos lutado tanto para alcançar está disponível, mas encontra-se fora do pote, fora do recipiente que você pensava que ele deveria estar, fora do recipiente anterior. Onde temos colocado o nosso trocado? Ou onde temos colocado a nossa mudança? Em qual recipiente? Em qual método? Na próxima estação, Deus vai fazer diferente. Haverá uma nova mudança, um novo trocado. Será um tempo sobrenatural e eu terei o suficiente para trazer a provisão para o romper e encher aquilo que você tem derramado diante de mim. Ou seja, imagina o pote, você derramou tudo, Deus pode encher de novo. Deixe-me fazê-lo. Esvazie o seu pote, esvazie o seu recipiente. Deixe-me trazer uma nova mudança, um novo trocado que está fora da sua estrutura familiar ou da estrutura com a qual você tem familiaridade. Sim e amém? Deus quer fazer diferente. Nós continuamos
no mesmo modus operandi de 20, 30, 40 anos atrás em certas coisas. E nós temos dito, eu quero falar uma coisa bem importante para vocês. Sabe, entre a nossa resistência, quando a gente canta, Senhor, seja feita a tua vontade, quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade na terra como nos céus, quando nós dizemos, quando nós oramos em concordância com o Espírito Santo, essa oração é maior do que a nossa teimosia. E então, na nossa teimosia, a gente segura o vaso e não deixa ninguém tocar nele porque ele é sagrado. Porque, afinal de contas, a gente aprendeu isso, nós nascemos assim, vamos ser assim para sempre, né? Mas em um outro momento nós abrimos e dizemos, seja feita a tua vontade. Essa oração é maior que a nossa teimosia. É maior do que o que a gente acha que a gente está orando em outros lugares, porque ela está em concordância com o Espírito Santo. E deixa eu falar para você, Deus não tem medo de quebrar o seu vaso. Nós temos medo de Deus quebrar o nosso vaso, mas ele não tem medo de quebrar o vaso, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E se necessário for, ele ouvir a oração do seja feita a sua vontade, se ele escolher uma oração, seja feita a sua vontade, ou não quebra meu vaso, ele vai escolher seja feita a minha vontade, vai quebrar o seu vaso. Não é melhor você se render? É tudo tão mais doloroso quando a gente resiste ao que Deus quer fazer em nós. E ele vai insistir até o momento em que ele diz, então se eu não quer, eu te recolho. Sabe por que nós ouvimos palavras, muitas palavras um tempo atrás, de que Deus vai recolher muita gente antes dos abalos? Porque muita gente não vai conseguir lidar com isso, e pela sua graça e pela sua misericórdia, ele vai recolher muita gente. O que nós queremos? Está no centro da vontade de Deus? Se ele quiser me recolher, amém, me recolhe. Mas se ele quiser tratar comigo para que eu participe, trata comigo para que eu participe. Pense, escolha, coloque diante do Senhor, renda-se a ele em nome de Jesus. Pare de resistir. É duro falar isso, a palavra dura, mas Deus, ele não recolheu. Elias, sorte do Elias que ele não teve que morrer, mas foi recolhido, para que Eliseu pudesse entrar em cena. Há muitas maneiras de enxergar esses dois textos, eu sei. Mas nós vemos muitos que foram recolhidos porque estavam andando por caminhos tortuosos e Deus diz, antes que você se perca, eu vou te recolher. Vamos à nossa ceia. Eu estou tentando discernir o que é isso. Deixa eu pôr aqui para você enxergar melhor nessa superfície. Parece aquela arvorezinha que eu coloquei na nossa arte do seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. E se eu virar de assim? Olha, parece uma senhora de coque. Assim, parece um homem, parece o Trump. O cabelinho, o nariz e o cabelinho dele. Ai, Jesus da glória. Minha arvorezinha de novo. Parece uma Austrália, né? Para essa ministração de ceia, quero que você abra sua Bíblia em Isaías 41, 14. 4, 1, 4. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eu quero juntar essa palavra com uma palavra que eu esqueci de trazer, que o Senhor está me trazendo à mente agora, que é para agora. Que bom, né? Que Ele não esquece. Cadê ela, Senhor? O que era mesmo? Ah, é daquela ligação, da ligação com a raiz. Tá aqui. Aonde? Tá bem aqui. Ok, deixa eu marcar ela com outra cor. É você com você. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Não temas. Minhoca, ou minhoca, não temas. Esse vermezinho não é um vermezinho qualquer. Né? Esse vermezinho é um verme da onde sai a tinta vermelha que eles usavam para tingir todos os panos que precisavam ser vermelhos no tabernáculo. E esse vermezinho, quando a fêmea está para morrer e dar cria, na verdade, quando ela está para dar cria, ela gruda numa madeira, gruda, aí ela dá a luz, debaixo dela, ela é a proteção dos bebês, e esses vermezinhos vão comer dela. Ela vai morrer para dar a vida para os seus bebezinhos, para os seus vermezinhos, né?
Jesus é o vermezinho de Jacó, aquele que se humilhou, mas se doou e morreu para que nós, o corpo de Cristo, pudéssemos nos alimentar. Os filhos, nós nos alimentamos dele. Ele deixou a marca vermelha do seu sangue que nós vamos beber. Ele nos libertou. Nós estamos ligados, interligados com Israel. Por quê? É a matriz, a raiz da aliança. Nós somos enxertados numa aliança que Deus fez com uma nação, para que todas as nações da terra fossem benditas em Abraão. E pela fé nós estamos ligados diretamente a essa raiz, e por isso nós estamos intercedendo do dia 7 de maio ao dia 28 de maio, por 21 dias, por essa nação, a matriz, a mãe, que o Senhor abençoe Israel nesse dia das mães, que haja salvação em Israel em nome de Jesus, e que nós possamos ao comer e ao beber do corpo e do sangue do nosso amado, que nós possamos gerar, assim como ele gera em nós, a redenção, que nós possamos em intercessão e profeticamente gerar a redenção da matriz, da mãe, e que ela possa se estender para a nossa nação, nosso querido Brasil, e onde quer que você esteja, se você estiver em Angola, Moçambique, se você estiver em Portugal, que haja a redenção da matriz e que por meio dela venha a redenção da tua nação. Se você estiver em algum lugar que fala português, estiver nos ouvindo aqui por causa disso, né? Jesus partiu o pão naquela última noite para celebrar a Páscoa com seus discípulos. E no dia em que verdadeiramente ele morreu, seu corpo foi rasgado e o véu do templo se rasgou. E nós pudemos entrar pelo novo e vivo caminho nele mesmo. Nós entramos. E ele é a pele que se fecha, a nova armadura, o novo corpo, as novas vestes que nós vestimos. E conforme ele se move, nós nos movemos. Conforme ele luta, nós lutamos. Conforme ele defende, nós defendemos. Conforme ele caminha e marca a terra, nós caminhamos e marcamos a terra. Porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o nosso Salvador, Yeshua, aquele que veio para nos salvar. Nós comemos de ti, Senhor Jesus. Comemos por nós. Comemos por Israel. Sejam enxertados no corpo de Cristo em nome de Jesus. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Comemos pelos árabes que moram em Israel. E sejam enxertados no corpo de Abraão. Comemos pelos muçulmanos que estão em redor e em Israel, que eles também tenham sonhos e visões, que eles sejam alcançados e transformados e enxertados no corpo de Abraão, no corpo do Messias. Que os nossos potes sejam quebrados. Que Deus faça um pote novo para um novo tempo. Que haja redenção nos Estados Unidos da América, como está faltando só a Flórida. Cadê a Flórida? Jesus salva a Flórida. Comemos pela nossa nação, o Brasil. Haja salvação no Brasil. Levanta os teus adoradores santos. Trata, Senhor, em nós a adoração profana. Separa em nós o joio do trigo. Não em nós corpo, em nós pessoa e em nós corpo.
que nesse novo vaso haja um novo fruto da vide, um novo vinho, haja alegria, haja uma transformação do DNA, haja um novo azeite em abundância, para que essas lâmpadas permaneçam acesas. Haja o corresponder do DNA da nossa nação com o DNA de Cristo. E o corresponder do nosso DNA no nosso corpo, com o sangue do Cordeiro, que corre nas nossas veias e gera vida. Haja cura nas enfermidades, haja cura nas opressões, haja cura da mentalidade, haja cura em nome de Jesus. Haja cura ministerial para que nós avancemos com aquilo que Deus quer que nós avancemos. Cura no propósito, realinhamento do propósito. Nós não cantamos algo sobre alinhar? Teve alguma coisa sobre alinhamento que era bem importante. Alinha-nos, Senhor, sim, alinhar a nossa vontade. O Chuck interrompeu, ele levantou e falou assim, Senhor, porque o Robert trouxe o exemplo da cura do leproso que perguntou, Senhor, em Marcos, Senhor, se tu queres, cura-me. E Jesus falou, quero. E aí o Chuck levantou e falou, vamos orar pela nossa vontade, porque muitas vezes nós é que impedimos, não é Deus que não quer. Eu é que não creio que Ele quer e pode. Então, Senhor, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós cremos que o Senhor, nós achamos que o Senhor não quer e não pode, porque nós somos muito ruins, afinal de contas, né? Mas a sua bondade vai muito além da nossa ruindade. E o Senhor quer, e o Senhor pode, e então eis-nos aqui. Sara-me dessa gripe, Senhor, em nome de Jesus. Sara os meus ossos, sara a minha coluna lombar, preenche, Senhor, toda a parte óssea que precisa ser preenchida, sara minha mente, meu cérebro, minha memória, sara meu sistema músculo-esquelético, em nome de Jesus, sara meus rins, meu pâncreas, meu fígado, meus pulmões, sara meu estômago, meu intestino, meu esôfago, meu intestino delgado, meu intestino grosso, sara, Senhor, as minhas pernas, os meus membros, os meus braços, as minhas articulações, sara os meus olhos, os meus ouvidos, o meu paladar. Alinha-me, Senhor, completamente contigo e alinha especialmente a minha vontade com a tua vontade. Não mais eu vivo, mas o Senhor vive em mim. Lechaim. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. O que o Chuck queria que a gente meditasse a semana toda mesmo? Eu não lembro mais. Eu obviamente não anotei. Eu não lembro mais. Mas seja o que for, o Senhor vai te mostrar. Amém? Eu te abençoo para essa nova semana em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Vai tu e ser uma bênção nesse mundão de meu Deus que está precisando de muita luz. Vamos preparar essa grande seara, dessa grande colheita para a vinda do nosso amado. E quando ele voltar, nós dizemos que sim, ele encontrará fé na terra. Em nome de Jesus. Amém? Feliz Dia das Mamães. Shalom, shalom.